Muito estimado Padre Aldemir Franzin, reitor do seminário, a quem penhoradamente agradeço pelo convite de estar aqui. Muito agradeço pela amizade, pela estima destes muitos anos juntos desde o seminário. Muito estimados sacerdotes, especialmente os filhos sacerdotes da Diocese de Formosa que me acompanham nesta liturgia, demais sacerdotes, amigos e irmãos, diáconos, seminaristas, nossas queridas religiosas que vêm também com os peregrinos de Nossa Senhora, também elas entregando os anseios de suas congregações, seus institutos, querido povo de Deus e internautas. A Romaria é um momento tão grandioso na nossa vida, que na teologia é chamado de inefável. Ou seja, nós não temos palavras para explicar o porquê estamos aqui. Por que tantos sacrifícios? Por que esta paz que nós vamos sentindo dentro do santuário, nas famílias? É um mistério. E nós devemos sempre ter esta palavra que os romeiros perpétuos sempre têm quando despede de Nossa Senhora: me dê a graça de voltar mais uma vez no ano que vem. E passa tão rápido. Parece ontem nós já estávamos aqui e já se foi um ano. E Nossa Senhora vai nos acompanhando e nos trazendo sempre ao seu colo, ao seu santuário. A Romaria do Muquem, quando vivida na fé, não como os pagãos que vêm para outras finalidades, que não são as do céu, mas do inferno, a eles nós devemos dirigir a nossa oração pela conversão deles. Mas para os que vêm pela fé, visitar Nossa Senhora, através desta imagem já quase tricentenária, os que vêm para rezar o terço, cantar o ofício, confessar os seus pecados, participar da Santa Missa, ajudar os pobres, encontrar os irmãos, os amigos, que a gente se encontra sempre no Muquem, estes levam a bênção. A bênção nos acompanha. Na Romaria, nós devemos ser como os antigos judeus, os anauins, os pobres de Deus, que no Antigo Testamento, sobre o cajado dos patriarcas e dos profetas, caminhavam em busca do tempo do Messias. Na vida pobre, na vida difícil, mas numa vida marcada pela esperança, que o velho Simeão contemplou no templo quando Nossa Senhora adentrou aquela casa de fé com seu esposo São José, o pai custódio do menino Jesus, e ali veio trazer o menino Jesus. O velho Simeão tinha recebido de Deus no seu coração a mensagem de que não morreria sem antes conhecer o esperado das nações. E a profetisa Ana, que se tornara viúva aos 26 anos, agora com 80 anos, nunca deixou o templo, servindo, esperando pelo Messias. Que cena bonita. Nós somos esses peregrinos que aguardam a segunda vinda de Jesus. E eu creio que Nossa Senhora quer de nós esse itinerário de preparação da nossa vida, da igreja, para a segunda volta de Cristo. Mas para isso nós temos que escutar esta palavra da primeira leitura do Antigo Testamento, que diz: abra os corações. Abra os corações a mim, disse Deus. Não sejam duros de coração.
para que nós possamos ter a experiência de Deus que Nossa Senhora quer que tenhamos, é preciso abrir o coração, sobretudo ao perdão, à conversão. Os confessionários são os oásis divinos, inefáveis, onde acontece milagres. Quando a gente olha para os confessionários, sacerdotes sentado, atendendo às confissões, gente, é o mistério do Pai, que é derramado no Filho, na pessoa do sacerdote, para quebrantar o coração pecador. Olha que bonito quando o sacerdote, em nome de Deus, em nome de Cristo, levanta suas mãos sagradas sobre o penitente arrependido, confessado, e diz: eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma pessoa me dizia ali, quando eu atendia confissões, no intervalo de conversas: hoje eu confessei, Dom Adair, e eu recebi uma paz tão grande no meu coração, quando o Padre Agamenilton me deu a bênção, a absolvição dos meus pecados. É o milagre. Este é o milagre. Jesus fala: eu vou morrer na cruz. Ele anuncia aos seus apóstolos que este é o caminho da cruz. Por que Jesus morre na cruz? E nós temos o crucifixo aqui, ladeado por estas velas, que representa a esperança e a confiança que nós devemos ter no crucificado. Por que isso? É a humildade de Deus. Deus veio até nós em Cristo, trazidos pelos seios de Nossa Senhora. Jesus vem exatamente para nos reerguer dessa situação de pecado. O mundo está enfermo, a nossa sociedade está doente, nossas famílias estão perrengues, e nós precisamos da cura, e a cura é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a vida. É preciso desembaraçar o coração de todas essas linhas e ataduras de fechamento, de raiva, de falta de perdão, de falta de misericórdia. Essas dificuldades nossas, que são como linhas que vão amarrando aos pouquinhos o nosso coração e nos impedindo de abri-lo ao amor de Deus. O que Jesus oferece para nós? Ele oferece a chave que abre as portas do sentido para nossas vidas. E esta chave é a sua cruz. Não tem outro elemento simbólico mais forte, mais eficaz, mais eloquente do que a cruz de Cristo. A cruz é chave e ponte. É chave porque pela cruz eu entendo que eu sou. Na cruz de Jesus eu encontro a resposta do meu sofrimento. Nesta semana eu conversava com uma pessoa que teve um grave acidente e ficou entrevada para sempre. E esta pessoa ainda carregada de falta de aceitação, eu até disse para ela: eu posso usar o seu exemplo? Pode. Não tinha ainda acolhido o significado daquela enfermidade na sua vida, porque ela ainda não tinha olhado para a cruz. E depois da conversa eu levantei a minha cruz e disse para ela: olha nesta cruz pelo menos 30 segundos antes que eu ore com você. E ela olhou na cruz. E depois eu fiz uma meditação espiritual com ela sobre a cruz. E as lágrimas começaram a descer. E caía em cima das suas pernas mortas. Escorria no seu coração. E depois da nossa oração ela confidenciava: eu senti a paz. Eu entendi
É isso mesmo. Na cruz, nós entendemos. Na cruz, ficou Jesus e aos pés a Virgem, sua mãe, e o discípulo que ele amava, João. Na nossa vida é assim. Às vezes, e muitas vezes, sobra eu e a cruz. Meus caros padres, muitas vezes no nosso ministério, sobra eu, sacerdote, e a cruz. Mas ninguém. Quando nós entramos para a nossa casa paroquial sozinhos, o sacrário que está lá nos esperando, que a gente ora, que a gente entra para o quarto, às vezes naquele sofrimento, nos problemas, nas perseguições, sobra o padre e a cruz. Para você, pai de família, mãe de família, quando entram os problemas no seu casamento, até às vezes uma separação, sobra você e a cruz. Quando você recebe a notícia do desemprego, ou de uma quebradeira econômica, ou de um filho que caiu nas drogas, no homossexualismo, na prostituição, e você não sabe o que fazer, sobra você e a cruz. Mas a cruz, exatamente a cruz, que é um escândalo para os judeus, um horror para os pagãos, mas a cruz é para nós cristãos esta chave para a compreensão do mundo interior nosso, desgastado, cansado, sofrido, amargurado, entristecido, angustiado, ferido por tantas situações, às vezes desde a nossa concepção. A cruz é essa chave, mas ela é também a ponte que me faz atravessar o abismo do sofrimento que se abre à nossa frente por tantas situações, depressão, câncer. Outro dia em Guarani, nós fomos começar a missa com a bênção do mastro na casa dos festeiros. Lá estava seu Walter, com efizema cancerosa no pulmão por causa do cigarro. Um homem de Deus, na cadeira lá de rodas, e nós oramos. Ele disse: bispo, eu quero ir à missa, eu quero ir a pé. Foi a pé, o senhor não dá conta. Pediu o filho, bota no carro e leve para a missa. E naquele momento Deus falou no meu coração: será a última missa dele. E o filho levou com todo carinho. E na hora da comunhão ele levantou da cadeira, teve forças de andar com aquelas coisas no nariz, todos aqueles procedimentos, e ele veio e eu dei a comunhão para ele. Foi a comunhão mais bonita que ele teve. Logo 2 dias veio a óbito. Está com Deus. E eu dizia para a esposa: é a palavra mais difícil que a senhora vai escutar, a palavra viúva. Muito difícil essa palavra. E sempre nos velórios, quando tem a viúva, eu faço questão de dizer: minha filha, acolha esta palavra com amor. E só pode entender a palavra viúva quem olha para a cruz. A mulher santa de Deus, que perde o seu esposo, ela olha para a cruz e entende. O homem que perde a esposa e que sofre, ele olha para a cruz e entende. Os filhos olham para a cruz e entendem. Os pagãos se esganiçam, sofrem, blasfemam e xingam, porque não entendem o mistério da cruz, que é o mistério mais belo da nossa fé cristã. É esse mistério da cruz que vai dar para mim o sentido de ressurreição nos momentos das dores mais difíceis da nossa vida, das perdas mais complexas que nós tivermos. Mas como entender isso?
Aqui eu me reporto a Nossa Senhora. A Virgem Maria é para nós modelo de simplicidade. E aqui eu lembro do livro de São Luís Maria de Grugnon de Montfort, o Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora. Alguém já leu esse livro? Levante a mão. Muitas pessoas já leram. Lá no meio deste livro tem uma palavra do santo para aqueles que amam Nossa Senhora, para aqueles que entram para a senzala de Nossa Senhora, para aqueles que se tornam escravos da Virgem Maria. Eles têm que ser como a baba da lesma. A lesma passa ao chão e deixa a sua baba brilhosa. Quem morou na roça sabe disso. Lá rente do chão. É assim os filhos de Nossa Senhora que quer compreender a cruz. É na humildade. É lá no chão. Onde a gente é pisado, onde a gente é humilhado, onde nós somos espizinhados por nós mesmos, com o peso da nossa consciência por causa do nosso pecado. O arrependimento é lá. Então, se você, meu irmão, minha irmã, quer entender o mistério da cruz, seja como a baba da lesma, lá rente do chão. A humildade. A Romaria nos traz para iniciarmos o caminho da humildade. Porque a humildade se confunde com Jesus. O povo de Israel falava: Deus diz que nos ama, mas só Ele não sabe o quanto a gente sofre. Ele fala palavras bonitas e duras para Moisés, impõe sobre nós os seus mandamentos, mas Ele é Deus, Ele não sabe o que é o sofrimento. João 3,16. Deus amou tanto o mundo que Ele deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos deu a si mesmo no Filho, que veio assumir, a partir de dentro da nossa vida, da nossa história, todo o drama da existência humana, para transformar tudo isso no sacrifício da cruz, levando toda essa realidade a ser moída pelo Calvário, para mostrar que é do pó, é do resto, machucado e ferido, que brota a luz eterna da ressurreição. Por isso Nossa Senhora, ela nos ajuda a sermos todos de Deus pelas mãos do seu Filho, a Virgem Maria. E ela nos trouxe aqui neste ano para que nós possamos pensar na humildade. Se vocês abrirem o livro dos santos, vocês vão perceber que esta palavra, que esta mentalidade, que esta espiritualidade do rebaixamento, que a teologia chama de mistério kenótico, da kenosis de Cristo, do rebaixamento de Jesus, a nossa condição humana, que tudo isso se resume na humildade, na santa humildade. Esta virtude que causa horror no demônio. Se vocês me perguntam, o que mais o diabo odeia nas pessoas? A humildade. Mas por quê? Porque ele é o pai do orgulho. O orgulho é o antônimo da humildade. É o contrário da humildade. Qual o pecado dos anjos? O orgulho. E o que é o orgulho? É você querer ser aquilo que você não pode ser. Satanás quis ser como Deus e pecou. O pecado dos anjos não tem volta. Ele e suas legiões viraram demônios. O que é o pecado de Adão e Eva? O pecado do orgulho, da soberba. Porque o diabo sopra-lhes uma palavra de miséria. Sabe
porque Ele falou para vocês não comer do fruto da árvore do meio do jardim? Para vocês não serem iguais a Ele, ou mais do que Ele? E ao escutar o estranho, Adão e Eva se contaminam com o pecado dos anjos, o pecado do orgulho. E pecam. E nós somos vítimas disso. Por que nós estamos aqui? Por causa do pecado de Adão e Eva. Nós precisamos da redenção. E todos os exercícios de piedade, de oração, missa, tudo é para redimir os nossos corações. Como isso é grande. Como isso é belo. E nós precisamos agarrar-nos a esta grande virtude da humildade, que é a grande imitação que nós podemos fazer com Maria de Jesus, que é a humildade de Cristo. A humildade nos eleva, o orgulho nos rebaixa. O orgulho está aí. Como é triste o orgulho. Na Revolução Francesa, na famigerada Revolução Francesa, uma das grandes desgraças que aconteceu na história do Ocidente, de 1789 a 1814, nós tivemos um mentor chamado Voltaire. E a Revolução Francesa matou inúmeros padres e sacerdotes. E um dos grandes assessores de Voltaire foi um padre, chamado Lamennais, que deixou o ministério para associar-se à Revolução Francesa para destruir o Ancien Régime, o regime antigo. E travaram aquela grande luta e dizia: nós queremos enforcar o último rei com a tripa do último padre. Imagina um padre que deixa o altar, que deixa o ministério para ser um pagão ao lado de um ateu que comandou teoricamente a Revolução Francesa, que matou milhares de sacerdotes e religiosas. Podemos lembrar aqui as 24 carmelitas de Copenhague, que foram objetos da última reflexão de João Paulo I no último Angelus Domini. Ele fez uma referência a essas irmãs, que lá no seu convento de silêncio receberam a soldadesca da Revolução, que as prenderam. As irmãs todas de hábito foram jogadas dentro de um carroção puxado pelos cavalos aos solavancos para levar até a Praça da Bastilha para serem guilhotinadas, como foram. E no caminho as irmãs iam balançando dentro daquele transporte tão incômodo. Chegando lá, foram colocadas diante do juiz, e a superiora pergunta ao juiz: por que nós estamos sendo condenadas? Vocês estão sendo condenadas à guilhotina por causa da religião e do fanatismo. Fanatismo? Sim, o fanatismo é pertencer a uma religião. E a superiora olha para as suas 23 filhas e diz: ó, minhas filhas, que alegria! Somos condenadas por amar Jesus. E elas todas ajoelham antes de serem guilhotinadas e fazem a renovação dos conselhos evangélicos e a profissão de fé. E cada uma vai sendo levada à guilhotina e a cabeça com o hábito jogado. Uma situação muito dura que marcou a vida da igreja na França. E a superiora foi a última a ter a cabeça cortada. E antes de ser guilhotinada, ela levanta os braços e diz: o amor vencerá. O amor vem da humildade. O amor vencerá.
Passa a Revolução Francesa, toda aquela desgraça de sangue e miséria. Corre-se a notícia que o padre Laminé, ex-padre herético, apóstata, excomungado, está canceroso, esquálido, secando em cima de uma cama, a morrer, ao lado da sua Amásia. 2 sacerdotes que restaram, que foram colegas de Laminé, se encontraram e disse: quem sabe podemos salvar a vida deste irmão no último momento? Qual a alegria de um padre? Preparar uma pessoa, tirando-a do pecado para que ela possa entrar no céu. Essa é a função do padre. A missão do sacerdote é levar com Nossa Senhora as pessoas para o céu. E os padres rezaram e sentiram no coração que deveria ir lá. Não poderia furtar-se aquela omissão. E foram. Quando chegaram na casa, bateram a porta, abre-se a porta a Amásia, pergunta: o que queres? Nós queremos visitar Laminé. E ela: aguarde. Foi lá no quarto, pergunta o quase defunto, ele disse: manda entrar. Os 2 sacerdotes chegaram, tocaram as suas mãos quase mortas, nem levantava mais, e começaram a conversar com ele. E Laminé olha para eles com aqueles olhos esbugalhados e fundos, com aquele rosto diabólico de quem cedeu às sanhas de Satanás, e diz: se vocês estão aqui pensando que vão me converter, eu quero dizer-lhes que eu sou muito importante para ter que pedir perdão a Deus. E os sacerdotes saíram sofridos, passaram no Santíssimo, fizeram uma oração de desagravo, e Laminé chafurdou no oceano mórbido, sujo, medonho da enchente do seu próprio orgulho. Que nós saiamos desta romaria com um coração diferente do que aqui chegamos. Que nós levemos a atitude da Madre Maria de Santo Agostinho. Ao ser a última guilhotinada, gritou em unção: o amor vencerá. Porque o amor vem da humildade. Amar dói. Amor não é fantasia. Amor não é romantismo. Amor não é poesia. Amor é o grotesco da vida. É a cruz. É o crucifixo. Aqui é o amor. A vitória nossa está na cruz. Porque a cruz é a ponte para a ressurreição. E Nossa Senhora quer nos ajudar a atravessar o vale de lágrima da nossa vida, da nossa família, da nossa nação, do nosso mundo, para entrarmos na luz da eterna glória. Mas para isso, não esqueçam, eu quero ser a baba da lesma, e não o enrosco medonho de Laminé que pereceu no orgulho. Que a Virgem Maria nos ajude. Amém.